Fala aí, galerinha! Vamos para mais uma aula de Química Orgânica e hoje vamos falar sobre a isomeria espacial ótica, né? Que é o último caso de isomeria que a gente vai estudar, beleza? Para a gente falar da isomeria espacial ótica, a gente tem que falar dos enantiômeros, né? O que são enantiômeros? Vamos lá. Quando uma molécula é simétrica, ou seja, quando não é possível dividi-la ao meio de modo que dois lados resultantes dessa divisão fiquem iguais, ela possui dois enantiômeros, que são imagem especular um do outro. A gente também chama os enantiômeros de moléculas quirais, né? Sendo que quiral vem de mão, do grego, né? Quir, pois as mãos, assim como, né, as moléculas quirais, elas são assimétricas. Como que a gente pode observar isso? Simplesmente, né, olhando a imagem especular. Moléculas quirais, né, a mão, ela vai ter a seguinte propriedade. Você observa que aqui eu tenho uma pessoa com a mão esquerda e outra pessoa com a mão direita. Observe o seguinte. A mão direita, ao se aproximar de um espelho, você tem essa imagem aqui, que é exatamente a imagem da mão esquerda, se você observar. Então, ó, a mão direita, a imagem especular da mão direita é exatamente a imagem real da mão esquerda. E vice-versa, a mão esquerda, a imagem especular da mão esquerda é exatamente a imagem real da mão direita. E aí o que vai acontecer é o seguinte, se eu tentar, né, sobrepor essas duas imagens aqui, eu vou perceber que elas não vão se encaixar. Por isso que eu digo, né, que eu tenho uma molécula assimétrica, ou seja, um objeto assimétrico. E o que vai acontecer, né? Então, os enantiômeros são moléculas assimétricas, moléculas quirais. E como que eu vou perceber que esses enantiômeros, né, eles existem? Uma propriedade utilizada é o desvio da luz plano polarizada. Tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Se eu tenho uma molécula, né, enantiômera, ou seja, eu tenho dois enantiômeros, um vai desviar a luz polarizada para a direita, sentido horário, e o outro para a esquerda, sentido anti-horário, que a gente vai chamar de enantiômero destrógeno e levógeno. Destro-direita, levo-esquerda. Tá? E o que seria essa luz plano polarizada? Vamos pensar o seguinte. A luz natural, ela vai vibrar em infinitos planos perpendiculares. Então, como você pode observar na imagem aqui, imagina a luz do sol, a luz de uma lâmpada. Ela ilumina, ela vibra, ela anda, né? Vamos botar assim, ela propaga por todos os planos. Uma mesma lâmpada, ela vai iluminar várias paredes de uma sala. Então, é mais ou menos isso que a gente está representando aqui. A luz polarizada é uma luz que vai vibrar em apenas um plano, ou seja, é como se você colocasse ela para iluminar apenas uma parede. Para isso, a gente vai utilizar o que a gente chama de polarizador. Então, um polarizador faz com que a luz que vibra em vários planos passe a vibrar em apenas um. E aí, o que acontece? Ao aproximar, né, essa luz polarizada de um composto que tem a quiralidade, ou seja, de um enantiômero, essa luz vai ser desviada para a direita ou para a esquerda, como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Então, a gente tem aqui, ó, essa situação, a luz normal, né, a luz natural, vibrando para vários planos, passa por um prisma de Nicol, né, um polarizador aqui. A partir desse momento, ela começa a vibrar em apenas um plano, ou seja, luz polarizada. Então, se eu coloco essa luz polarizada, né, passando por um tubo que tenha um composto orgânico, eu vou ter três situações: caso A, caso B ou caso C. E aí o que acontece? No caso A, você pode observar aqui, ó, a luz polarizada continua vibrando no mesmo, né, na mesma direção aqui, no mesmo, né, do plano que está aqui. Isso significa
que essa estrutura orgânica que está aqui dentro, esse composto orgânico, não vai desviar a luz polarizada, ou seja, ele não é um isômero óptico ativo, ela não tem isomeria óptica, vamos botar assim. No caso B, você observa que eu tenho desvio, eu tenho a luz polarizada nesse sentido, e aqui ela passa a desviar aqui, ó, no sentido horário, para a direita, né? Tem um leve desvio. Significa, então, que essa molécula que está aqui, ela é um enantiômero destrógeno, porque ela desloca, ela vai desviar para a direita. E no caso C, você observa aqui, ó, que tem um desvio para a esquerda, no sentido anti-horário, né? Horário é para cá, anti-horário para a esquerda. Então, nesse caso, eu tenho um isômero levógeno, beleza? Aqui a gente não vai tá distinguindo qual é o destrógeno, qual é o levógeno, mas é mais para a gente entender que um isômero desvia para a direita e o outro isômero vai desviar para a esquerda, beleza? E aí, como que eu vou determinar esse desvio? Como que eu vou saber que uma molécula tem essa característica? Se ela tiver o que eu chamo de carbono assimétrico ou carbono quiral. O que seria um carbono assimétrico, gente? O que vai ser? É um átomo de carbono que tem 4 ligantes diferentes entre si. Ou seja, ele tem 4 ligantes diferentes. Vamos observar aqui o exemplo do 3-metilhexano. Então, observa que aqui marquei com asterisco esse carbono. Esse vai ser o nosso carbono assimétrico, o nosso carbono quiral. Por que eu digo que ele é um carbono assimétrico? Porque ele tem 4 ligantes diferentes. Como assim, professor? Vamos observar quem são, os ligantes desse carbono. À esquerda, eu tenho essa estrutura aqui, que é um etil, 2 carbonos. Abaixo, eu tenho um metil, apenas um carbono aqui. Acima, eu tenho um hidrogênio. E à direita, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, ou seja, um propil. Ou seja, os 3 ligantes não são iguais entre si. Se eu tivesse aqui um espelho, eu observaria o seguinte, que esse propil estaria à esquerda e esse etil estaria à direita da molécula. E ao tentar sobrepor essas duas, elas não se encaixariam. Então, nesse caso, eu tenho um carbono quiral. Se eu pegar, por exemplo, e substituir este etil aqui por um outro propil, você vai perceber que o ligante vai ser igual, então ela não vai ter quiralidade. Ou seja, se eu acrescentar aqui mais um CH2 e um CH3, aí eu passo a ter um carbono simétrico, tá? Não um carbono assimétrico. E aí o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver um carbono assimétrico, ou seja, um carbono quiral, ou seja, um carbono ligado a 4 ligantes diferentes, eu vou ter um caso de enantiômeros, eu vou ter uma isomeria óptica, tá? Ou seja, eu vou ter um isômero que é destrogiro e a imagem especular desse isômero aqui vai ser o levogiro, ou vice-versa, como a gente vai observar com o tempo. Beleza? Agora, existe o que a gente chama de mistura racêmica. O que seria isso? Como eu tenho um isômero que desvia para a direita e o outro para a esquerda, caso eu tenha uma mistura igual, ou seja, em partes iguais, 50 moléculas de uma com 50 moléculas da outra, vai ter uma compensação externa. Como assim? Como uma molécula desvia para a direita e a outra desvia para a esquerda e elas estão em igualdade, eu vou ter esse desvio inativo. É como se uma anulasse o desvio da outra. Então, o que vai acontecer é o seguinte. A mistura racêmica, ou seja, em partes iguais, é opticamente inativa, por ser constituída de partes iguais de 2 enantimorfos, ou enantiômeros. Enantimorfo seria o destrógeno e o levógeno. E aí, o que acontece? Toda vez que eu tiver num carbono assimétrico,
eu vou ter uma mistura racêmica, ou seja, eu vou ter essa mistura que não apresenta o quê? Isomeria ótica, ou seja, atividade ótica, tá? Então, se eu tiver agora, né, vamos botar um outro exemplo mais avançado, com 2 carbonos assimétricos, o que vai acontecer, tá? Eu vou ter a mesma situação que eu tinha com 1, só que agora em cada carbono. Então, vamos olhar o seguinte, tá? Uma molécula com 2 átomos de carbono assimétricos, diferentes, apresentam 4 estereoisômeros opticamente ativos e 2 misturas racêmicas. Como assim? Vamos olhar o exemplo do 3-metilpentandosol. Vamos olhar aqui que a gente tem um carbono assimétrico, marcado carbono 1, e um segundo carbono assimétrico, marcado como carbono 2, de cor azul, um rosa e outro azul. Vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho um ligante, que é o metil, outro ligante, que é o hidrogênio, outro ligante, que é o OH, e um quarto ligante, que seria esse daqui, né? O sec-butil, né? 1, 2, 3, 4 carbonos ligado no segundo carbono, carbono secundário aqui. Então, observe que esse carbono apresenta 4 ligantes diferentes. Agora, mudando de cor, eu tenho este outro aqui, que vai estar ligado à esquerda com essa estrutura, né, esse COH, CH3 e H aqui, este hidrogênio, esse etil e esse metil. Então, apresenta, então, 4 ligantes diferentes também. Então, esse aqui também é um carbono assimétrico, um carbono quiral. E o que vai acontecer é o seguinte. Nessa molécula, eu vou ter um destro e um levogiro, 2 estereoisômeros, e nessa outro carbono eu vou ter um destro e um levogiro, ou seja, mais 2 estereoisômeros. Combinando esses dois, então, eu vou ter 4 estereoisômeros. O que vai acontecer? A quantidade de mistura racêmica, como a gente viu, é sempre a metade, né? Vai ser sempre a metade, né, da quantidade de misturas de estereoisômeros oticamente ativos. Então, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter um destro com outro destro desse, né? E posso ter um destro com outro destro desse, e um levo com outro levo desse. Então, a combinação do destro com levo vai gerar uma mistura racêmica. E assim por diante, tá bom? Então, seria basicamente isso. Se eu tenho 2 carbonos quirais, eu vou ter 4 estereoisômeros opticamente ativos e 2 misturas racêmicas. Agora, se eu tiver mais de 2, se eu tiver N, uma quantidade qualquer de carbonos assimétricos diferentes, como que eu vou determinar isso? Então, a gente vai usar a regra de Van Hoff, tá? Que foi estabelecida em 1882, pelo cientista holandês Jacobus Henrich van Hoff. Então, o que ele diz? Ele diz a seguinte situação. O número de estereoisômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a C asterisco, onde C asterisco é o número de carbonos assimétricos, ou seja, o número de isômeros óticos ativos é igual a 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. Então, se eu tenho um carbono assimétrico, 2 elevado a 1, 2. 2 isômeros. 2 carbonos assimétricos, 2 elevado a 2, 4 isômeros, como a gente viu anteriormente. E o número de misturas racêmicas vai ser sempre a metade do número de estereoisômeros opticamente ativos. Ou seja, se eu tenho 4 isômeros, 2. Se eu tenho 8 isômeros, 4. E assim por diante. Vamos observar o exemplo da molécula de frutose, C6H12O6. Como vocês podem observar aqui, né, já está marcado que tenho 1, 2, 3
carbonos quirais, 3 carbonos assimétricos. Isso significa que o número de isômeros ativos, enantiômeros ativos, vai ser 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, sendo que 4 destro e 4 levogiros. Agora, se o número de misturas racêmicas é sempre a metade do número de estereoisômeros opticamente ativos, eu vou ter, então, 8 dividido por 2 misturas racêmicas possíveis. Então, assim você consegue determinar, sem muita dificuldade, quantos isômeros uma molécula pode ter. Vamos observar aqui o exemplo, né, da molécula do aspartame. Tá? Quantos enantiômeros ela vai apresentar? Para isso, eu tenho que saber quantos isômeros opticamente, ou melhor, quantos carbonos assimétricos ela tem. Os carbonos assimétricos são aqueles que apresentam 4 ligantes diferentes. Vamos observar aqui para a gente poder ver como funciona. Por exemplo, esse carbono aqui, ele tem uma dupla ligação com o oxigênio. Então, se o carbono tem 4 ligantes, ele faz uma dupla, ele não pode ter ligantes, né, 4 ligantes diferentes. Esse carbono que está aqui, ele vai apresentar 2 ligações, como vocês podem observar aqui, e aqui, ó, faltam 2 ligações, que a gente aprendeu quando falta ligação, são átomos de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então 2 ligantes iguais. Agora, esse camarada aqui, ele vai estar ligado, vamos observar, ó, a esse grupo todo, a esse NH2, a esse grupão todo aqui, ó, tudo isso aqui eu considero. Mas falta um ligante, que seria um hidrogênio. Então, percebam que o hidrogênio é o 4º ligante diferente. Então, esse carbono aqui é considerado um carbono assimétrico. Aqui eu tenho dupla, aqui eu tenho o nitrogênio. O outro carbono assimétrico que eu vou ter vai ser esse daqui. Por quê? Vamos observar. Eu tenho um ligante, segundo ligante aqui, terceiro ligante aqui, ou seja, ainda temos o hidrogênio, que seria o 4º ligante diferente. Então, esse aqui também é um carbono quiral. Então, percebam que o aspartame tem 2 carbonos quirais, esse e esse. Portanto, para determinar quantos isômeros, quantos enantiômeros ele tem, é só fazer a conta da regra de Van Hoff, que é a seguinte: isômeros opticamente ativos, 2 elevado ao número de carbonos quirais. Nesse caso, 2. Logo, 2 elevado a 2, eu tenho, então, 4 isômeros ativos. Como o número de isômeros inativos, ou seja, as misturas racêmicas, é sempre a metade do número de isômeros ativos, se eu tenho 4 isômeros ativos, eu tenho 2 misturas racêmicas. Beleza, gente? Então, com isso, a gente aprendeu o que são os isômeros óticos, enantiômeros, misturas racêmicas, carbonos quirais. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido tudo sobre enantiômeros e até a próxima!